Então, meus amores, vamos lá. Estamos para a última parte da revisãozinha pró-ENEM. Hoje, eletrodinâmica, também uma outra barbada da prova, tá? Você sabe que o assunto que mais cai na prova do ENEM de física é elerodinâmica. Assim, disparado. É eletrodinâmica, depois vem ondulatória, mas a eletrodinâmica bem na frente, tá? Então, vamos lá. Primeira questãozinha aqui, questãozinha envolvendo bateria e carregador. Olha lá. A bateria de um celular e seu carregador tem as seguintes especificações. Então, a bateria está aqui, 1.650 mAh, 3,7 volts, 6,1 Wh, tá? E aí o carregador, entrada AC é corrente alternada, então você vai ligar o carregador entre qualquer tensão entre 100 e 240 volts. A frequência da rede pode ser 50 a 60 Hz, aqui no Brasil é 60 Hz. 0,3 amperes a corrente e a saída 5 volts, 1,55 amperes, tá? AC corrente alternada, DC corrente contínua. Quando a bateria está sendo carregada sob uma tensão de 220 volts, a potência máxima de saída no carregador. Peraí, então vamos lá. Potência máxima de saída no carregador é uma pergunta. E sua carga máxima de armazenamento na bateria. Então veja, são duas coisas, tá? Então deixa eu apagar aqui só para a gente poder discutir bonitinho. Duas coisas. Nós temos o carregador e temos a bateria. Ele está perguntando um negócio a respeito do carregador e um negócio a respeito da bateria, tá? Então a primeira pergunta que ele nos faz, é a potência máxima de saída no carregador, tá? Então eu vou olhar para o carregador e eu vou olhar para a saída do carregador, tá? Vamos lá. Saída do carregador. E a pergunta é a potência. Então, o que eu tenho de saída aqui? Ó? O carregador está aqui, carregador, e eu vou olhar para a saída. Eu tenho isso aqui, ó, 5 volts. Volt é a DDP, né? E 1,55 amperes. Amperes é a corrente. Então, eu tenho a DDP e tenho a corrente. E ele está nos perguntando a potência. Lembra que a gente tem 3 formulinhas para calcular a potência, né? P é I vezes U. P é I quadrado vezes R e P é U ao quadrado sobre R. Então são 3 formulinhas para calcular a potência, né? Eu chamo elas de Pew, Peer and Pur, tá? Pew, Peer e Pur. Qual que eu vou usar aqui? Eu tenho a DDP, que é 5 volts, que é o U, e eu tenho a corrente, que é o I. Então eu vou usar a formulinha do Pew. P é I vezes U, tá? Então a potência eu quero achar. A corrente, ele falou que é 1,55 vezes a DDP, que é 5. Então você faz essa potência aqui, 1,55 vezes 5, 7,75. Então vai dar 7,75 watts de potência de saída no carregador. Muito bom. Qual a outra coisa que ele nos pergunta? A carga máxima de armazenamento na bateria. Então tá bom. Então agora a gente vai olhar para bateria, tá? Vamos lá. Então, carga na bateria. Então, esquece agora o carregador. Vamos olhar para a bateria. O que eu tenho a respeito da bateria? Na bateria está me dando aqui, ó, 1.650 mAh, tá? 3,7 volts. Volt é DDP. Então isso aqui é DDP. Watt vezes hora. Watt é potência. Hora é tempo. Potência vezes tempo é energia. Está me dando energia, né? E isso aqui, ó, miliampere-hora. Miliampere-hora é a carga. Como é que eu sei que miliampere-hora é carga? Vamos, lembra comigo. Corrente não é a carga sobre o tempo? Né? Então, se eu multiplicar em cruz aqui, a carga ela é a corrente vezes o tempo. Nesse caso, ele está usando a corrente em miliampere e o tempo em hora. E na hora que multiplica, me dá uma carga em miliampere-hora, tá? Então, o que nos interessa aqui
é este valor aqui de cima, isso aqui é a carga, certo? Então, qual é a carga da bateria? Então, a carga da bateria, 1.650 mAh. Então, a carga, ela vale 1.650 mAh. Só que eu olho para as alternativas, a carga está em Coulomb, né? Então, me ajuda aqui, ó. O que é uma carga em miliampere-hora? Miliampere-hora é corrente em miliampere vezes o tempo em hora, tá? Então, mas quanto que é 1 miliampere? 1 miliampere é 10 a menos 3 amperes, certo? 1 hora é 3.600 segundos. Beleza, gente? Então, ó, miliampere, 10 a menos 3 ampere. Hora, 3.600 segundos. E está multiplicando, né? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que 1 miliampere-hora é 10 a menos 3 amperes vezes 3.600 segundos. Ou seja, 1 miliampere-hora é 10 a menos 3 vezes 3.600. O 3.600 eu posso entender como 3,6 vezes 10 ao cubo, né? Aí mato 10 ao cubo com 10 a menos 3, sobra 3,6. Isso aqui é 3,6 ampere vezes segundo. Ampere vezes segundo é coulombs. Meus amores, vamos decorar isso aqui, tá? Isso aqui é importantíssimo. Então, essa conversão vocês têm que saber, tá? Miliampere-hora, 1 miliampere-hora, 1 miliampere-hora é a mesma coisa que 3,6 coulombs, certo? Então, o que eu vou fazer? Qual é a carga que a gente tem? 1.650 mAh vezes 3,6, eu vou achar, faz a conta, 1.650 vezes 3,6, 5.000. Então, essa carga nos dá 5.940 coulombs. Beleza, gente? Então, você vai multiplicar toda vez que você tiver miliampere-hora e quiser achar em coulombs, você multiplica por 3,6, tá? Então, a conversãozinha está explicada aqui. O que é o miliampere-hora? É a corrente de 1 miliampere vezes o tempo de 1 hora. 1 miliampere é 10 a menos 3 amperes. 1 hora é 3.600 segundos, tá? Então, eu multiplico 10 a menos 3 amperes vezes 3.600, dá 3,6 amperes segundo, que é coulombs. Portanto, a potência é 7,75 watts e a carga 5.940 nos dá a alternativa B de Bruno e Marrone. Matamos a primeira questão. Beleza, gente? Essa expressar a carga em miliampere-hora, gente, é bem usual, tá? Cargas de carregadores, né? Cargas de bateria, de celular, de computador, tá? Tudo expressa em miliampere-hora, tá? Então lembra que miliampere-hora é unidade de carga. E para converter miliampere-hora em coulomb, eu multiplico por 3,6. Fechou? Perguntas, dúvidas? Podemos seguir? Muito bem, próximo exercício, acompanha. Diz assim, ó. Os marcapassos cardíacos são aparelhos criados para o tratamento de distúrbios de ritmo do coração. Além disso, os marcapassos podem ser utilizados para ressincronizar o coração. Quando há uma diferença no tempo de contração das câmaras do coração, ventrículos direito e esquerdo, acontece o distúrbio que chamamos de dissincronismo dos ventrículos. Isso faz com que o coração perca potência e efetividade de contração de maneira importante. Quando essa perda de potência ocorre em um coração, já doente e enfraquecido, pode gerar um significativo aumento de sintomas, como fraqueza, falta de ar, por exemplo, que caracterizam um quadro de insuficiência cardíaca. Por isso, existe um grupo de marcapassos chamado ressincronizadores cardíacos que atuam para corrigir esse dissincronismo e melhorar a eficácia da contratilidade cardíaca. Muito bem. Aquele texto que você lê na prova do Enem, né, e perde tempo e para resolver a questão não agregou em nada, né? Tá bom. Vamos lá. Esses marcapassos utilizam baterias como fonte de energia. Dessa forma, considere uma bateria de íon lítio utilizada em um marcapasso cardíaco bastante leve, hermeticamente fechada para não liberar gases,
com durabilidade de 10 anos e com alta densidade de carga de 0,8 mAh por centímetro cúbico. O número de elétrons existentes, tá? Pergunta o número de elétrons, tá? Existentes na pilha com um volume de 2 decímetros cúbicos. Então tá. Então veja, ele me deu um negócio chamado densidade de carga, tá? Então a gente já sabe que miliampere-hora é carga, e centímetro cúbico é volume, tá? Então vamos lá. Então vamos fazer aqui, ó, uma relaçãozinha, uma regrinha de 3, tá? Então vamos colocar aqui a carga em miliampere-hora e o volume em centímetro cúbico. Então o que a gente sabe? A gente sabe que em 1 centímetro cúbico, eu tenho 0,8 miliampere-hora de carga, certo? Pois bem, ele quer... Primeiro eu vou achar qual é a carga, no volume de 2 decímetros cúbicos. Pô, mas aqui está em centímetro cúbico, né? Então a gente vai ter que converter decímetro cúbico para centímetro cúbico, tá? Vou fazer aqui, ó. 1 decímetro são quantos centímetros? 10. Muito bem. 1 decímetro são 10 centímetros. Estão comigo? Ah, professor, mas não quero converter de decímetro para centímetro. Quero converter de decímetro cúbico para centímetro cúbico. Então a gente vai agora elevar. Primeiro a gente vê a relação linear, né? Agora a gente eleva os dois lados ao cubo, porque a gente quer a relação cúbica, tá? Então eu vou levar os dois lados ao cubo. Então vai. 1 ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. Decímetro ao cubo, decímetro cúbico. 10 ao cubo, centímetro ao cubo, centímetro cúbico, tá? Então eu tenho que 1 decímetro cúbico vale 1.000, né? 10 ao cubo, centímetros cúbicos. Estão comigo? Mas quantos decímetros cúbicos ele deu? 2, né? Se 1 decímetro cúbico é 1.000 centímetros cúbicos, então 2 decímetros cúbicos são 2.000. 2.000 centímetros cúbicos. Estão comigo, gente? Né? Ele deu 2 aqui, ó. Se 1 é 1.000, 2 é 2.000. Beleza? E aí faz a regrinha de 3 aqui, tá? Então, esta carga vai ser 0,8 vezes 2.000. Então, esta carga vai nos dar 1.600. Beleza? 1.600 o quê? Miliampere-hora. Tá? Tá. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou converter esta carga para coulombs. Vou converter esta carga para coulombs. Por que você vai converter para coulombs, né? Porque ele me deu a carga de cada elétron em coulombs. Aqui, ó, carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Eu vou passar isso aqui para coulombs. Bom, e como é que faz para converter miliampere-hora para coulomb? Multiplica por 3,6. Isso aqui vai me dar 1.600 vezes 3,6, 5.760. Então, isso aqui é 5.760 coulombs de carga. Estão acompanhando, gente? Tudo bem? Então, agora, finalmente, eu vou calcular o número de elétrons, tá? Então, aqui, ó, cálculo do número de elétrons. O que a gente sabe? Que a carga de um corpinho é o número de elétrons em excesso ou em falta vezes a carga elementar, tá? A carga que a gente tem ali, 5.760 coulombs. O número de elétrons, se essa carga é positiva, né? Então está com falta de elétrons. E a carga elementar, que é a carga elétrica do elétron em módulo, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, este N vai nos dar 5.000, vou colocar 5,76 vezes 10 ao cubo, dividido por 1,6
vezes 10 a menos 19. Fazendo essa continha, vai dar 5,76. 5,76 dividido por 1,6 dá 3,6. Isso aqui vai dar 3,6. 10 ao cubo vezes 10, dividido, né? 10 ao cubo dividido por 10 a menos 19. Divisão de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. É o de cima menos o de baixo. 3 menos 19. 3 mais 19, 22 elétrons. Então, o número de elétrons, como a carga é positiva, né? Então, o número de elétrons em falta é 3,6 vezes 10 a 22. Nos dá a alternativa A. Matamos o exercício. Tudo bem, meus amores? Perguntas até aí. Beleza? Então, caiu carga em miliampere-hora, multiplica por 3,6 para achar em coulombs. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Tudo certo. Maravilhoso. Então, vamos para a próxima questãozinha número 3. Well, a Londres brasileira, né? Vamos lá. No Brasil, o mercado de veículos eletrificados cresce em ritmo acelerado e muitos proprietários optam por carregá-los em casa, o que exige a instalação do carregador específico para esse fim. Portanto, um dos principais fatores a ser verificado nessas instalações é a falta da regularidade na infraestrutura elétrica das residências. Uma boa parte das casas tem fornecimento energético bifásico, 220 volts, e conta com um disjuntor de proteção de 63 amperes. No quadro a seguir, estão representados os principais equipamentos elétricos de uma residência na qual foi instalado recentemente um carregador para VES, veículo eletrificado. Tá bom. Com base nas informações apresentadas no enunciado e no quadro, e nos conhecimentos sobre eletricidade, considere as afirmativas a seguir. 1. O valor da resistência do boiler é 3 vezes maior que o valor da resistência do ferro de passar roupa. Tá bom. Vamos dar uma olhadinha com cuidado aqui, ó. Então, a gente tem na coluna da esquerda o dispositivo, né? Nessa próxima coluna aqui, a quantidade dos dispositivos. Aqui eu tenho a potência em watts. Aqui ele chamou de potência nominal A em ampere. Eita, mas você vai falar, como assim potência em ampere? O que é ampere, gente? Ampere é? Corrente, né? Então, assim, eu vou me basear pela unidade, tá? Então, você está falando que é ampere, ampere é corrente. Essa coluna aqui é corrente. Watt é potência. Essa coluna aqui é potência. E volt é tensão, DDP. Então, essa coluna aqui é DDP, tá? Então, cuidado. Embora ele tenha chamado de potência nominal A, na verdade é corrente, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Aí ele falou, o valor da resistência do boiler é 3 vezes maior que o valor da resistência do ferro. Então, vamos olhar para o boiler. Então, o que eu tenho a respeito do boiler? O boiler é um recipiente que você coloca lá para armazenar água quente, né? Olha só, aí você tem a potência, que é 220 watts, e a DDP, que é 220 volts. Eu quero a resistência. Então, eu posso usar a formulinha do P igual a U quadrado sobre R, concorda? Olha lá, P é U ao quadrado sobre R. A potência do boiler eu tenho 2.200. A DDP que ele foi ligado, 220 ao quadrado sobre a resistência que eu quero achar. Então, essa resistência vai nos dar 220 ao quadrado, é a mesma coisa que 220 vezes 220, certo? Sobre a potência lá, que é 2.200. Então, essa resistência vai nos dar... Cancela aqui uma bolinha com uma bolinha. Cancela outra bolinha com outra bolinha. Cancela 22 com 22. Sobrou 22. Então, a resistência aqui do boiler é 22 ohms. Tá.
Ele falou que a resistência do boiler é 3 vezes maior que o valor da resistência do ferro de passar roupa, tá? Então, deixa eu fazer o ferro aqui, ó. Vou botar o ferro aqui, ó. Ferro. Vamos lá. O que eu tenho? O que eu tenho a respeito do ferro de passar roupa, tá? Então, vamos olhar para o ferro agora. Cadê o ferro aqui? Ferro aqui, ó. Ferro elétrico. Eu tenho a corrente I e a DDP U. Consigo achar a resistência pela primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. O U é 127. O R do ferro eu vou achar. E a corrente que passa por ele é 9. Então, a resistência do ferro vai dar 127 dividido por 9. 14,1 ohms quebrado. 14,1 ohms aproximadamente. Dito isto, voltemos para a sentença número 1. Ele fala lá, o valor da resistência do boiler é 3 vezes maior que o valor da resistência do ferro. Não, né? 22 não é 3 vezes maior que 14. Então, a afirmação número 1, ela é falsa. A afirmação número 1 é falsa. Tamo junto? 2. A potência nominal do ferro, o ferro elétrico de passar roupas é 1980 watts. Então, vamos para o ferro, ainda dentro do ferro aqui, vamos calcular a potência. Para o ferro, olha só, eu tenho o I do ferro e eu tenho o U, né? Vamos fazer o π para o ferro aqui, ó. P é I vezes U. A potência do ferro é o I, que é 9, vezes a DDP, que é 127. Vou colocar entre parênteses aqui, né? Vezes. Então, essa potência vai nos dar 9 vezes 127, 1143. 1143 watts. E aí, meus amores, já vou completar a tabela ali, tá? Essa potência aqui, ó, 1143. O que ele falou? Potência nominal do ferro de passar roupa 1980. Não, é 1143. Essa afirmação aqui é falsa. Beleza? Próxima sentença. Se todos os equipamentos estiverem ligados ao mesmo tempo, o disjuntor geral de proteção será desarmado, pois a corrente total excede 6,5 amperes a corrente limite. Então, eu tenho que calcular a corrente total, certo? Como é que eu faço para calcular a corrente total? Eu vou ter que somar as correntes de cada equipamento. Eu tenho um equipamento de cada, né? Então, é só somar as correntes de cada um deles, certo? Acontece que eu não tenho a corrente aqui do boiler, tá? O que eu tenho do boiler? Eu tenho a potência, eu tenho a DDP e eu tenho a resistência, que é o que eu calculei aqui, né? Vou fazer o igual a R vezes I para o boiler. Ó. U igual a R vezes I, que é mais fácil. O U do boiler, 220. A resistência, achei aqui, 22. Então, essa corrente vai dar 10 amperes. Então, a corrente que passa pelo boiler, vou botar aqui, ó, 10 amperes. Beleza? Quem mais? Beleza, temos aqui a do ferro, tal. Tá faltando aqui do ar-condicionado, né? Vamos calcular a corrente aqui para o ar-condicionado. Vou fazer aqui, ó, ar-condicionado. O que eu tenho do ar-condicionado? Desse ar-condicionado de 18.000 BTUs, né? Eu tenho a potência e eu tenho a DDP. Eu quero a corrente. Piu, mando piu, O. Olha lá. P é I vezes U. A potência, 1980. 1980. A corrente do ar que passa pelo ar-condicionado eu vou calcular. E a DDP é 220. Então, a corrente que passa pelo ar-condicionado, 1980, dividido por 220. 9 amperes. É tão gostoso quando a gente faz a conta
Isso é um número bonitinho, redondinho, né? Dá aquela felicidade na hora da prova. Muito bem. Então nós temos a corrente de todo mundo? Temos, né? Então agora é só somar a corrente, né? Para achar o I total, né? Então vamos calcular aqui, ó. Corrente total. Corrente total. É só somar a corrente de cada equipamento, porque eu tenho um equipamento só de cada, né? Certo? Então é só somar tudo aqui. Então essa corrente total vai ser quem? Meio da TV, meio ampere, mais 10 do boiler, 10 do boiler, mais 9 do ferro, 3 da geladeira, mais 6 do ar, 9 do outro ar, 6, 9, e mais 32 do carregador do carro lá, certo? Fazendo a continha aqui, essa corrente total vai nos dar, olha lá, meio mais 10 mais 9 mais 3 mais 6 mais 9 mais 32. 69,5. Isso aqui vai dar 69,5 amperes. Então essa é a corrente total. Pois bem, então voltemos para a sentença número 3. Ele fala lá, se todos os equipamentos estiverem ligados ao mesmo tempo, o disjuntor de proteção será desarmado. Quanto que o disjuntor aguenta? O disjuntor está aqui, ó. Ele aguenta 63 amperes, certo? Aguenta 63. Todo mundo ligado vai dar 69,5, né? Então, qual que seria a corrente acima, né? Qual que seria o excesso de corrente aqui, ó? Vamos calcular um delta de corrente aqui. Então, um delta I, né? Seria o 69,5 de todos os equipamentos juntos, menos os 63 que o disjuntor aguenta, né? Então, isso aqui, menos 63, 6,5. Então, dá 6,5 de sobrecarga de corrente. Certo, gente? Foi isso que ele falou? Se todos os equipamentos estiverem ligados ao mesmo tempo, o disjuntor geral de proteção será desarmado, pois a corrente total excede 6,5 amperes a corrente limite. Foi isso que a gente achou. Sim, é exatamente isso. Essa afirmação, ela é verdadeira. Beleza, gente? E a última afirmação, o valor da resistência do ferro de passar-roupa é aproximadamente 14 ohms. Calculamos aqui, né? 14,1, sim, aproximadamente 14, verdadeiro, tá? Então, a gente tem aqui, ó, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então, correta é a 3 e a 4. 3 e 4, alternativa C. D, chuchuzinho, né? E aí matamos o exercício. Beleza? Exercíciozinho bacana, né? Porque envolve potência, né? Envolve disjuntor, envolve corrente total, envolve você calcular a resistência usando a primeira lei de Ohm, envolve você calcular a resistência através da formulinha da potência, tá? Então essas formulinhas são base, né? A base da eletrodinâmica, e esse exercício aqui, ele explora muito bem isso, tá? Vai cair na provinha do Enem. Não creio que num exercício tão extenso assim, mas essas continhas, fazer potência, né? Calcular a potência pur, né? Ou usar a primeira lei de Ohm, né? É meio clássico isso. Beleza, minha gente? Tudo tranquilo? Tudo na santa? Podemos seguir? Vamos lá. Próxima questãozinha. Questãozinha número 4. Questãozinha envolve ligar e desligar a chave e o que acontece com as lâmpadas. Isso aqui também é bem batido pro Enem, hein? Vamos lá. O eletricista deseja realizar a instalação de um circuito de iluminação com 3 lâmpadas iguais. Importantíssimo, as lâmpadas são iguais. Que esteja conectado à tensão nominal da rede elétrica e que atenda às seguintes exigências. A lâmpada 1 acende,
acende ou apaga individualmente. Eu não vou nem ler as próximas sentenças. Vamos eliminar todas as alternativas em que a lâmpada 1 acende ou apaga, né, mexendo nas outras, tá? Então eu quero que a lâmpada 1 acenda ou apague individualmente. Beleza? Então vamos lá. Alternativa A. Eu tenho uma chave aqui, certo? Beleza. Se eu fechar essa chave aqui, o que acontece? Nenhuma acende ainda, certo? Nenhuma acende. Por quê? Porque a outra chave também está aberta. Então eu tenho que fechar essa chave e fechar essa chave. Ao fechar as duas chaves, a lâmpada 1 acende? Acende. Mas o circuito não está em série? Tá. Acendeu a 1, acende a 2, acende a 3. Acende as 3, certo? Eu não quero que acenda as 3, eu quero que acenda a 1, independentemente das demais, certo? Então, alternativa A não é. Esquece a A. A B, fecha essa chave aqui. Beleza, na hora que eu fechei essa chave, o que vai acontecer? Essa chave estando aberta, a corrente vem para cá, né? Certo ou não? Vai acender a 1, vai acender a 2. É isso que ele quer? Não, ele quer que acenda 1 individualmente, né? Aqui, na hora que eu fechar a primeira chave, vai acender a 1 e a 2. Então, não é também a alternativa B. Esquece a B. C. Na hora que eu fechar aqui a chave 1, a lâmpada 1 acende? Acende, né? Ó, os terminais aqui, gente, aqui é como se eu tivesse colocado o meu gerador aqui, tá? Os terminais. É entre esses dois pontos que eu estou aplicando a DDP. E aí, na hora que eu fecho essa chave aqui, repare, eu tenho um circuito fechado aqui com a lâmpada 1, concorda? Sim ou não? Né? Então vai passar corrente pela lâmpada 1 acende. Beleza. E se eu abrir essa chave aqui? A lâmpada 1 apaga. Opa, então eu tenho a lâmpada 1 funcionando individualmente. Eu consigo acender e apagar a lâmpada 1, abrindo e fechando essa chave aqui. Né? É isso que ele quer, pelo menos na primeira sentença, tá? Vamos lá. Alternativa D. Na alternativa D, se eu fechar aqui, ó, essa chave, a lâmpada 1 acende? Acende. Muito bem. E as outras... O que acontece com as outras duas? Não importa, né? Essa chave aqui está fechada, tá aberta, né? E se eu abrir essa chave aqui, a lâmpada 1 apaga, tá? Então pode ser a alternativa D? Pode. E a alternativa E? Alternativa E, se eu pegar e fechar aqui, ó, se eu fechar aqui, né, essa lâmpada 1 vai funcionar, né, independentemente do que acontece com a lâmpada 2 e 3, tá? Se eu abrir, a lâmpada 1 apaga. Estão comigo? É bem parecido com a alternativa C, esse circuito, né? Esse circuito aqui é bem parecido, né? Ele só mudou a chave de posição. Aqui a chave está aqui em cima, na C a chave está aqui embaixo, tá? Bom, então eliminamos a A e a B. Estão comigo? Tá, próxima afirmação. As lâmpadas 2 e 3, acendem ou apagam simultaneamente, quando a lâmpada 1 estiver apagada. Então eu já não vou nem olhar nem a alternativa A nem a alternativa B que a gente eliminou, tá? Lâmpada 1 apagada, quer dizer que essa chave aqui está aberta, beleza? Essa chave aberta, ou seja, a lâmpada 1 apagada. Se eu fechar essa chave aqui, ó, se eu fechar essa chave aqui, ó, a lâmpada 2 e 3 acende? Sim ou não? Acende, né? Tá, é isso que ele quer? Sim, então pode ser a C. Muito bem. Aqui, ó, se eu fechar essa chave aqui, com a primeira chave aberta, a lâmpada 1 está apagada. Se eu fechar essa chave, né, eu fecho um circuito passando, né, pela lâmpada 2 e pela lâmpada 3. Tá? Então a lâmpada 2 e 3 acendem. Muito bem. Tá? E aqui, se eu fechar, aqui a lâmpada 2 e a 3 acende com a lâmpada 1 apagada. Tá? Então, muito bem. Continuamos com esses 3 itens. Não ajudou muito a afirmação 2. A afirmação 3. As potências dissipadas pelas lâmpadas devem ser iguais quando todas estiverem acesas. Ah, muito bem. Então, vamos lá para a alternativa C. Na alternativa C, o que a gente tem? Vamos ligar todas as lâmpadas, tá? Então, vamos fechar todas as chaves aqui, ó. Então, olha só, o que acontece?
Se a DDP lá do gerador for U, você concorda que, deixa eu chamar aqui de pontinho A e aqui embaixo de pontinho B. A lâmpada 1 está ligada entre os pontos A. Eita, não vou conseguir escrever o B aqui, ó. Pontinho A e pontinho B, certo? Então, a lâmpada... Veja, por que esse ponto aqui é igual a esse ponto? Porque entre esse ponto e esse ponto eu só tenho o fio. Quando entre dois pontos do circuito eu só tiver o fio ideal, né, o ponto é o mesmo, tá? O potencial elétrico é o mesmo. O ponto é o mesmo. Então, aqui embaixo é ponto B, só tem o fio para cá, então aqui é ponto B também. Então, entre os pontos A e B, eu tenho a DDP do gerador, U, né? E entre os pontos A e B aqui, A e B, eu tenho a lâmpada. A lâmpada está conectada entre os pontos A e B, a lâmpada 1, e entre A e B eu tenho a DDP U. Então, a lâmpada 1 está conectada na DDP U. Agora, entre esse ponto e esse ponto aqui, eu só tenho fio. Então, o ponto é o mesmo. A. Aqui embaixo, entre esse ponto e esse ponto, a chave está fechada. Essa chave aqui de baixo está fechada. Então, o pontinho é o mesmo. B. Só que aí, olha o que acontece. Eu tenho as duas lâmpadas, a lâmpada 2 e a lâmpada 3, em série. E nos extremos dessa associação em série, eu estou conectando a DDP-U. O que a gente sabe na associação em série? Aliás, eu já vou precisar disso para os próximos exercícios. Vamos recordar um pouquinho aqui, vai? Na associação em série. Associação em série. O que a gente sabe da associação em série? Série. Associação em série. Associação em série. O I é igual para todos. O U total é a soma dos U's. E o R total é a soma dos R's. Beleza? Na associação em paralelo, o que eu sei da associação em paralelo? Paralelo. Não, a gente fala paralelo igual o Fábio Júnior termina o show, né? O Fábio Júnior termina o show como obrigado, né? Se ele falasse, ele falaria paralelo. Por que eu vou falar igual o Fábio Júnior? Para lembrar que na associação em paralelo, U é igual para todo mundo, tá? Então, na associação em paralelo, U é igual para todos. Todos os resistores. E o I? O I total é a soma dos Is. E o R? Como é que eu faço para calcular a resistência equivalente à associação em paralelo? A gente tinha dois macetes. Quando tiver macetes, tá? Então, quando eu tiver dois resistores em paralelo, dois resistores que eu vou colocar assim, ó, diferentes, como é que eu fazia para achar a resistência equivalente? É o produto deles dividido pela soma deles. E quando eu tiver N resistores iguais em paralelo, como é que eu faço para achar a resistência equivalente? É R dividido por N, onde N é o número de resistores iguais que eu tenho associados em paralelo, tá? Então, isso aqui tem que estar muito claro na cabeça de vocês, tá? Então, como é que são as características da associação em série e as características da associação em paralelo. Beleza? Então, volta aqui para o exercício 4. No exercício 4, olha aqui, ó, o que eu falei para vocês, ó. Eu tenho a lâmpada 2, tá aqui, meus amores, a lâmpada 2 e a lâmpada 3, elas estão em série, né? E aí, o que eu sei? Eu sei que a DDP total, aqui, ó, associação em série, a DDP total é a soma das DDPs, né? Então, a DDP entre os pontos A e B é a DDP da lâmpada 2 mais a DDP da lâmpada 3. Certo? Isso quer dizer que a DDP
U, que é entre os pontos A e B, vai se dividir ao meio, porque as lâmpadas são iguais. Então vai ser U sobre 2 para a lâmpada 2 e U sobre 2 para a lâmpada 3. Ou seja, as três lâmpadas não estão submetidas à mesma DDP. Certo? E se elas não estão, lembra da potência, né? P é o quadrado sobre R. As três têm o mesmo R. Mas como a DDP não é igual para as três, a potência vai ser diferente, então. Estão comigo? Então, na alternativa C, as lâmpadas não vão funcionar, as três, com a mesma potência quando elas estiverem ligadas. Beleza? Tá. Na alternativa D, vamos ligar. Então, eu fecho a chave aqui, fecho a chave aqui, né? Vou chamar aqui de pontinho A, aqui de pontinho B. Lembra que entre A e B é que eu estou aplicando a DDP do gerador, U. Entre esse ponto e esse ponto, eu só tenho fio? O ponto é o mesmo. Entre esse ponto e esse ponto, a chave está fechada. Então, o ponto é o mesmo. E entre esse ponto e esse ponto, só tenho fio? O ponto é o mesmo. Aqui embaixo, que é o ponto B, só o fio, ponto B, só o fio, ponto B, só o fio, ponto B. As três lâmpadas estão entre A e B, concorda? As três lâmpadas estão em paralelo. Paralelo? O U é igual para todo mundo. Olha que legal. Então, na associação da alternativa D, o U é igual para todo mundo, porque elas estão em paralelo. E as três lâmpadas são iguais, então a resistência das três lâmpadas é R. Certo? Então as três lâmpadas vão estar submetidas à mesma potência. Então, meus amores, é essa a resposta, tá? Então a resposta é alternativa D. Tudo bem? Puxa vida, o Enem adora botar esse tipo de exercício, tá? Exercício conceitual, bonitinho. A gente não faz conta, não tem número, mas envolve bastante conceito, tá? E aí tem que estar muito claro isso para vocês, tá? Quais as características da associação em série e quais as características da associação em paralelo. Associação em série I é igual para todo mundo. E o U total é a soma dos U's, o R total é a soma dos R's. No paralelo o U é igual para todos. E o I total é a soma dos I's. E como é que eu faço para calcular a resistência equivalente? Eu tenho dois macetes. Se eu tiver dois resistores diferentes associados, para achar a resistência equivalente entre esses dois, faço o produto deles dividido pela soma deles. Se eu tiver vários resistores iguais em paralelo, para achar a resistência equivalente, eu pego R e divido por N. Tá? Eu vou usar isso aqui daqui a pouco nos demais exercícios. Tamo junto? Relembrou as coisas aí? Muito bem. Próximo exercício. Exercício número 5. Ainda que haja elevação no custo da energia consumida de uma residência, seus moradores não abrem mão da possibilidade de um banho aquecido agradável em dias de baixa temperatura. É o que acontece, por exemplo, numa república, né? Numa república, estão os estudantes da república morando juntos. Vamos economizar energia elétrica, né? O discurso é bom quando você fala pro outro, mas na hora que você vai tomar o banho, agora eu vou curtir o meu banho, né? Que beleza. Tá bom. Assim, nesse momento de prazer, tomar banho é um prazer, né? A chave seletora do chuveiro é colocada na posição inverno, conferindo ao chuveiro uma potência de 5.600 watts. Porém, em um dia de temperatura mais elevada, a chave seletora é passada para a posição verão, levada a potência do chuveiro a 3.200 watts. Se na residência moram 4 pessoas que tomam um banho diário de 15 minutos e é 40 centavos o preço do quilowatt-hora consumido, a parte da conta mensal de luz relativa aos custos, aos banhos, custa em reais. Então tá bom. Então vamos lá. É um exercício clássico você calcular, né, o consumo da energia elétrica. Então vamos lá. Energia elétrica. A gente sabe que energia é potência vezes o tempo. Energia é potência vezes o tempo. O que a gente vai fazer, no caso aqui, da eletricidade, tá? O usual, ele te dá o quilowatt-hora, né?
que é o quilowatt-hora? É a energia de um aparelho de potência de 1 kW ligado pelo tempo de 1 hora, tá? Ou seja, quando ele me dá o custo do quilowatt-hora, eu vou ter que calcular a energia em quilowatt-hora. Esse cara, para a gente achar ele em quilowatt-hora, eu vou ter que colocar a potência em quilowatt e o tempo em hora, tá? Então vamos lá. Veja, o pessoal vai tomar o banho com o chuveiro na posição verão, certo? Então, a potência é 3.200 watts. Só que eu vou passar para quilowatt. Então, de watt para quilowatt, eu divido por 1.000, né? 3.200 watts é 3,2 kW. Beleza? Então, estou usando a potência em quilowatt. Agora, nós temos 4 pessoas que tomam banho por dia de 15 minutos. 4 pessoas, olha que legal, né? 4 pessoas, 15 minutos, dá um tempo total de quanto? 60 minutos, né? 15 mais 15 mais 15 mais 15, 60 minutos, 1 hora, certo? Então, o tempo que o chuveiro vai ficar ligado num dia é 1 hora. Só que ele quer o custo mensal. O mês a gente vai considerar um mês de 30 dias, tá? Então, se é 1 hora por dia, durante 30 dias, o tempo que ficou ligado, 30 horas. Beleza? Então, fazendo a continha aqui, a gente vai achar a energia, olha lá, 3,2 vezes 30, 96. 96 o quê? Coloquei a potência em quilowatt e o tempo em hora, então sai em quilowatt-hora. Então, eu achei o consumo da energia elétrica em quilowatt-hora referente ao chuveiro ligado, né, ao banho diário das 4 pessoas tomando banho 15 minutos por dia. Muito bem, agora vamos para o custo, né, em reais. Olha lá, custo da energia elétrica. O que eu sei? Ele fala lá, né? Quilowatt-hora e reais. Então a gente sabe que 1 kWh custa 40 centavos de real. Quantos quilowatt-horas consumimos? Os caras consumiram lá 96, né? Então isso vai me dar um custo C aqui, em reais, tá? Então a gente vai lá, faz a multiplicação em cruz. Então, este custo, né, portanto, este custo vai nos dar 96 vezes 0,4, R$38,40. Esse é o custo de energia elétrica do chuveiro ligado. Portanto, alternativa D matou o exercíciozinho. Beleza? Também batido esse tipo de exercício também, né? Colocar sempre a potência em quilowatt, o tempo em hora, quando ele te der o custo do quilowatt-hora, depois faz uma regrinha de 3. Fechou? Fácil? Prof, Pois não. deixa eu te perguntar uma coisa. Tipo assim, não sei se sou eu que sou muito burra, mas, tipo, quando eu li esse exercício, É. pra mim não ficou claro se tava no verão ou no inverno. Aí eu fiquei, da parte do português, É, sabe? o Aí por... eu fiz as duas contas. Aí eu fiquei, nossa, tem as duas respostas. tem as duas respostas. Além disso, você está perdendo tempo, né? Fazendo conta a Sim. mais e tal. Pois é, então vamos lá. Então ele fala, no momento de prazer, a chave seletora, chuveiro, é colocada na posição inverno. Porém, em um dia de temperatura mais elevada, a chave seletora é passar a posição verão. Então, eu entendo que a última coisa que ele falou é que está valendo, né? Você pode colocar na posição inverno, pode colocar na posição verão. Tava no inverno. Aí vem um dia de temperatura mais a temperatura média elevada. Então botou na posição verão. Não falou mais nada? Então, como é que ficou? Ficou na posição verão. Sacou? Então, se ele não der mais nenhum outro comando,
A chave, por último, está na posição verão e é na posição verão que eu vou calcular. O, o Vogt, ele fala na terceira linha, É, baixa temperatura. sim, Ah, Eu associei que se ele tá falando, o contexto que ele tá dando é um contexto de baixa temperatura, eu pensei nisso também, tipo assim, se ele tá falando, ai, tá no inverno. E aí, tipo, colocou só esse outro negócio aqui só pra contar a história, não, sabe? peraí, aí, não, vocês não, entendem eu que baixa entendi que temperatura é a temperatura da água? Não, 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 tipo, que tá no inverno. Então, tipo, a gente tá no frio e aí vai colocar o chuveiro no inverno. Foi isso que entendeu? Foi isso que Beleza, eu entendi. concordo. Então, assim, se os moradores não abrem mão da possibilidade de um banho aquecido, banho quente, em dia que tá frio. Assim, nesse momento, a chave seletora pôs a posição inverno. Beleza? Porém, em um dia de temperatura média elevada, a chave é passada à posição verão. Então, no dia que tá frio, a gente bota lá na posição inverno e toma um banho quentinho. No dia que a temperatura tá alta, eu boto a posição verão. Sacou? Eu entendo que foi isso que ele falou no texto. sim. Então, o que aconteceu? O último comando, como é que tava a chave por último? Posição verão. Beleza? Tá, beleza. Muito bem. O maldito português. Juro. Vamos lá. Isso acontece, né? E assim, a gente tem que lidar com isso na hora da prova, tá? Porque tem exercício que é ambíguo mesmo. E aí? Mas tem que se virar. E dependendo do exercício, depois a gente ainda entra com. Eu já fiz isso, tá? Escrever para a banca pedindo anulação, porque o texto tá ambíguo e tal. E dependendo, eles nem respondem. Né? Eu me identifico, né? Sou professor tal, 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 não sei o que e tal. Tenho, né, mais de 20 anos de trabalho em curso pré-vestibular e tal. Me identifico, né? Sou professor de tal curso e dou Física Resolve, da plataforma Física Resolve, a melhor de todos os tempos, FIFA, né? E aí me identifico, explico e tal e peço para considerarem as duas respostas, né? Mas às vezes em que eu escrevi isso, eles não me responderam. Não me responderam, né? E aí eu fui ver o que eles consideraram, né? E eles não consideraram o que eu tinha pedido para considerar, que fazia sentido, inclusive eu discuti com vários colegas professores de física, mas eles argumentaram por que não consideraram, entendeu? Tipo assim, como se fosse assim, eu errei na formulação do texto, né? Mas dava para você sair assim, por esse jeito aqui e tal. Tipo, ele deu um meia-culpa lá para não considerar, entendeu? O certo seria considerar. Tamo junto? Vamos lá, então vamos tocar o barco. Exercício número meia dúzia. Para verificar se todos os resistores de um circuito estão funcionando corretamente, o eletricista afere com o auxílio de um amperímetro a corrente elétrica que passa por uma região desse circuito, conforme representado na figura. Sabendo que os fios de ligação, amperímetro e os geradores são ideais, bom, fio de ligação ideal não tem resistência, tá lá só para conduzir a corrente elétrica. Amperímetro ideal não interfere no circuito, ou seja, o amperímetro ideal tem resistência nula. Gente, um perímetro ideal é como se fosse um pedaço de fio, tá? Toda vez que você vir no circuito um amperímetro ideal, é como se fosse um pedaço de fio mágico. É um pedaço de fio que consegue medir a corrente. Onde está um perímetro, é como se fosse um pedaço de fio, tá? E o gerador ideal, ele não tem resistência interna. Muito bem. Caso todos os resistores estejam funcionando corretamente, o amperímetro medirá. Então é exercício de a gente identificar qual é o valor do medidor, né? Quanto que o amperímetro vai marcar. Bom, o amperímetro mede corrente. Então ele vai medir a corrente que passa por ele, tá? Então vamos lá. Primeiro passo aqui, ó. Vamos dar nomes. Barrinha maior polo positivo, barrinha menor polo negativo, tá? Eu vou chamar aqui, ó, esse extremo aqui de A, esse extremo aqui de B. Beleza? Vou começar aqui pelo lado esquerdo. Se aqui é B, daqui para cá eu só tenho fio,
então o ponto é o mesmo. B. Daqui para cá só tem o fio, ponto é o mesmo. B. Daqui para cá só tem o fio, ponto é o mesmo. B. Tá. Aí, ó, aqui é ponto A, daqui para cá. Vou pegar esse ponto aqui. Eu tenho um resistor? Tenho. Então o ponto não é o mesmo. Vou chamar de C. Daqui para cá, esse outro ponto aqui. Eu tenho um resistor no meio? Então o ponto não é o mesmo. Vou chamar de D. Daqui para esse ponto aqui, só tem o fio, o amperímetro, penso com um pedaço de fio. Então o ponto é o mesmo. D. Daqui para cá, o ponto é o mesmo. D. Daqui para cá, o ponto é o mesmo. D. Certo? Então vamos redesenhar o circuito, tá? Então o que eu tenho? Ó? Botar nos extremos, pontinho B, e aqui o pontinho A, tá? Quem mais que eu tenho aqui? Eu tenho o pontinho C e o pontinho D, tá? Então vamos lá. Entre os pontos A e B, eu estou ligando o meu gerador, tá? Então, entre os pontos A e B, eu tenho o gerador aqui, ó, com o polo positivo voltado para o ponto A. Então, polo positivo, polo negativo. Então, vamos redesenhar o circuito. Tá? Entre C e A, eu tenho um resistor de 40. Risco ele aqui, boto ele aqui, ó. Entre C e A, eu tenho um resistor de 40 ohms. Que mais? Entre C e D, eu tenho um resistor de 40. Risco ele aqui, boto ele aqui, ó. Entre C e D, tenho um resistor de 40 ohms. Que mais? Entre D e D, bom, é só o fio. Aqui, ó, entre D e B, eu tenho um resistor de 60. Entre D e B, outro de 60. Entre D e B, outro de 60, tá? Então, entre D e B, eu tenho 3 resistores de 60. Uma coisa assim, ó. 60 ohms. 60 ohms e 60 ohms. Beleza, gente? Então, redesenhamos o circuito, tá? Bom, e aí o que eu quero fazer? Outra coisa, a corrente que sai do gerador, a gente chama ela de corrente total. Olha só. Sai do gerador a corrente total. I total. O que acontece com esse I total? Não tem outro caminho. Acompanha comigo, ó. Corrente vem para cá, passa pelo resistor de 40, passa pelo outro resistor de 40 e passa pelo amperímetro. Depois ela vai se dividir ali. O fato é, a corrente que passa no perímetro é a corrente total. Então, como ele quer a indicação no perímetro, a gente vai calcular essa corrente total. Beleza? Para eu achar a corrente total, eu preciso da DDP total, que ele deu, 100 volts, mas eu preciso da resistência total. Então, eu vou ter que calcular a resistência equivalente do circuito, tá? Então, vamos lá. O que dá para resolver aqui, ó? Dá para resolver esses dois. Esses dois resistores não tem outro caminho para a corrente passar, concorda? Então, esses dois resistores estão associados em série. Certo? Tá. E se a associação está em série, como é que eu faço para calcular a resistência equivalente na associação em série? Né? É só somar. R1 mais R2. Tá? Então, a resistência equivalente entre os pontos D e A, vou escrever R DA, vai ser 40 mais 40. Então, a resistência equivalente entre os pontos D e A vai ser 80 ohms. Beleza? O que mais dá para mexer aqui, ó? Esse resistor de 60 está entre os pontos B e D, esse também e esse também. Então, eu tenho os 3 resistores entre os mesmos nós. Eles estão associados em paralelo, né? Então, esses aqui estão associados em paralelo, né? Então, como é que eu faço para calcular a resistência equivalente na associação em paralelo? Eram 2 macetes, lembra? Quando eu tenho 2 resistores diferentes, eu faço o produto pela soma. E quando eu tenho vários iguais, eu faço R dividido por N. Então, a resistência equivalente é R dividido por N. Né? Então, quem que é a resistência entre os pontos B e D?
Os três são 60 ohms, os três são iguais a 60. Quantos deles eu tenho? 3. Né? Então, a resistência equivalente entre os pontos B e D vai dar 20 ohms. Estão comigo? Então, dá para a gente redesenhar esse circuitinho aqui, tá? Então, vamos redesenhar para cá, ó. Então, como é que vai ficar? Ó, entre B e D, então temos o geradorzinho aqui, mais, menos. O gerador está dando lá uma DDP de 100 volts. Quais são os pontos? Olha lá. Aqui era pontinho A, aqui era pontinho B, né? Tá, e aí eu tinha o pontinho D aqui, entre os pontos B e D, a resistência equivalente é 20. Então eu troquei 3 resistores, né, de 60 por um só de 20 ohms, né? E entre D e A eu vou ter um resistor equivalente de 80 ohms. Beleza? Deixa eu fazer em vermelhinho aqui para destacar, ó. Esse aqui é 80 ohms. Esse aqui é 20 ohms. Muito bem. Agora, o que nós temos aqui? Esses dois só tem um caminho para a corrente passar, né? Esses dois estão associados em série, né? Então, associação em série. E aí, como é que eu faço para achar a resistência equivalente? É só somar, tá? Então, a resistência equivalente vai ser 20 mais 80. Então, a resistência equivalente do circuito, 100 ohms. Né? Resumindo, a gente redesenha o circuito assim, né? Então, entre os pontos, olha lá, o gerador está aqui, barrinha maior polo positivo, barrinha menor polo negativo. Então, a gente tem entre os pontos A e B um resistor equivalente de 100 ohms. Olha lá, 100 ohms. Certo? Pois bem, então a DDP do gerador é 100 volts. Então vai sair uma corrente total aqui, ó. Né? Quem que é esse I total? Quem que é esse I total? Aplica lá a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. A DDP total é 100. A resistência total é 100. Então eu vou achar a corrente total. Então, essa corrente total dá 1 ampere. E aí a gente tinha visto lá no começo do exercício que o amperímetro vai medir a corrente que passar por ele. Com a corrente passar por ele é o I total, né? Então, portanto, essa aqui é a leitura do amperímetro. Certo? Nos dá a alternativa A. Beleza, gente? Então, circuitinho não tem muito segredo, tem mais é paciência, sabe? Você tem que ir lá botar uns pontinhos, ver se está associado em série, se está associado em paralelo, resolve aquele trecho, redesenha o circuito, tá? Então, tem que ter um pouquinho de paciência para fazer o circuitinho. Tamo junto. Vamos nessa? Beleza? Próxima questão número 7. Acompanha. Um cliente foi até uma loja de materiais de construção e pediu um chuveiro elétrico com as características 4.840 watts, 110 volts. Contudo, o vendedor se enganou e forneceu um chuveiro de 4.840 watts e 220 volts. Tá bom. Então, o chuveiro que ele comprou, na verdade,
chuveiro que ele levou para casa, né? Chuveiro que o cliente levou. Então, o chuveiro que ele levou foi com essas características aqui, ó. 4.840 watts, 220 volts. Beleza? Tá. Bom, aí o que acontece? Esses dados aqui, a gente fala que são os valores nominais, tá? O que isso significa? Significa que esse chuveiro, ele foi fabricado para ser ligado em 220 volts. E se ele for ligado em 220 volts, ele vai dissipar uma potência de 4.840 watts. Certo? Só que o chuveiro é seu. Você pagou por ele. Você faz o que você quiser com ele. Você quer ligar ele em 220? Beleza. Aí você vai ligar ele corretamente. Você quer ligar ele em 110? Beleza. Você pode ligar. Só que aí ele não vai dissipar a potência pela qual foi fabricado. Certo? Então veja. O fato de estar escrito isso aqui, né? Isso aqui são os números, as especificações pelas quais o chuveiro foi fabricado. Ele foi fabricado para ser ligado em 220, e se assim ele for ligado, ele vai dissipar 4.840 watts. Acontece que o cara, ao instalar em sua residência, ele ligou em 110, certo? Então, ele pegou o chuveiro, ele levou o chuveiro, que era para ser ligado em 220, e vai ligar na residência que é 110. O que vai acontecer? Não vai funcionar corretamente, tá? Então, ele vai queimar, vai funcionar com a potência de 5.000, vai funcionar com a potência de 2.420. O que vai acontecer, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular qual é a potência que o chuveiro, que deveria dissipar 4.840 watts, né? Quando ligado em 220 volts, se ligado em 110, qual vai ser essa nova potência? Bom, o que é igual? Quando eu ligo o chuveiro em 220, eu ligo em 110, o que é igual? É a mesma resistência, tá? Então, o chuveiro tem a mesma resistência. A resistência é uma característica lá do elemento elétrico que está dentro lá do chuveiro, tá? Do resistor. Então, se eu estou usando o mesmo chuveiro, vai ser a mesma resistência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular qual é a resistência que o chuveiro tem, tá? Então, vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho a potência, esse cara aqui é o P, e eu tenho a DDP, tá? E eu quero achar a resistência. Então, eu vou usar P é U quadrado sobre R. A potência é 4.840. A DDP que ele foi fabricado para ser ligado é 220. E eu vou calcular qual é a resistência que tem o chuveiro, né? A resistência de fábrica. Então, vai ficar 220 ao quadrado dividido por 4.840. 220 ao quadrado dividido o 220 ao quadrado, olha que bonitinho esse número aqui, ó. Já vou colocar ele aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é 48.400. Certo? Então esse R vai dar 10. A resistência do chuveiro é 10. Beleza? O que a gente vai fazer? Agora a gente vai ligar em 110. O que vai acontecer se eu ligar em 110, tá? Então, ligando em 110 volts. Vou fazer a mesma formulinha. P é U ao quadrado sobre R. Só que o U é um outro U. Vou chamar de U', tá? U'. E vai dar uma nova potência, né? P', tá? Então, a nova potência P', qual que é a nova DDP? 110 ao quadrado. E a resistência? A resistência é a mesma. É o mesmo chuveiro, é a mesma resistência, de 10. Então, a nova potência vai dar
110 ao quadrado, 11 ao quadrado é 121, né? Então vai dar 12.100 por 10. Então a nova potência vai ser 1.210 watts. Pois bem, então ele era fabricado, se fosse ligado corretamente, ele ia dissipar uma potência de 4.840, né? Vai dissipar uma potência de 1.210. Vai funcionar? Vai funcionar, mas vai aquecer bem menos, né? Vai ser aquele banho xoxo, né? Então, funcionou com uma potência de 1.210 watts, tá? Bom, então, esse exercício aqui é bem típico também, tá? Você comprou um equipamento para funcionar numa DDP e aí vai dissipar uma certa potência. Só que você ligou numa outra DDP, então vai dissipar uma outra potência. O que é igual? Se é o mesmo elemento elétrico, é a mesma resistência, tá? Então eu achei a resistência usando os valores nominais e aí eu usei a mesma resistência de 10 para a nova DDP para achar a nova potência. E aí achou. Agora, quando você pega prática com esse tipo de exercício, dá para você perceber o seguinte. Vamos lá. A DDP que foi fabricada era 220, certo? E a gente ligou ela em 110. 110 é quanto de 220? Metade, dividido por 2, tá? Então, olha só, vamos lá. Um outro jeito de resolver esse exercício de maneira bem mais rápida, inclusive até de cabeça. Acompanha. A formulinha é essa aqui, ó. P é U quadrado sobre R, tá? O que eu tenho? Chuveiro é o mesmo? Sim. Se o chuveiro é o mesmo, é a mesma resistência, certo? Então, esse cara aqui, ele é constante. Estão acompanhando? Então, como que a potência varia com a DDP? Se a resistência é a mesma, né? O que eu faço? Eu olho para a DDP, elevo ao quadrado, é o que vai acontecer com a potência, certo? Muito bem, o que eu fiz com a DDP? Era para ser ligado em 220, e aí eu liguei em 110. Ou seja, a DDP eu divido por 2. Então eu pego a DDP, elevo ao quadrado, é como vai afetar a potência. A DDP não ficou dividida por 2, né? De 220 para 110, dividiu por 2. Dividir por 2 ao quadrado, fica dividido por 4. Então a nova potência é 4 vezes menor. Quanto que era a potência original? 4.840. Dividido por 4, 1.210. Certo? E aí eu vou direto para a alternativa sem precisar fazer a conta, né, bonitinha, achar resistência e tal. Eu só faço até de cabeça, tá? Então lembra que a potência está relacionada com a DDP e com a resistência por essa formulinha, PU quadrado sobre R. Só que é o mesmo chuveiro, então a resistência é a mesma. Então eu vejo o que acontece com a DDP, elevo ao quadrado, é o que vai acontecer com a potência. Como a DDP ficou dividida por 2, né, a potência fica dividida por 2 ao quadrado, fica dividida por 4. Qual que era a potência original? 4.840. Divide por 4, 1.210. Beleza, alternativa D, matou o exercício. Tudo bem, gente? Claro, tem exercício que a DDP não é bonitinha, tá? Mas esse aqui, em que claramente ficou dividido por 2, esse aí dá para fazer de cabeça. Aí se a DDP é 220, né, e a nova DDP é 127, aí já ficou um número quebrado, aí é melhor fazer a conta do jeito que eu fiz, tá? Faz a conta bonitinho, acha a resistência, depois acha a nova potência. Agora, quando é um número bonitinho, você está vendo bem claro que a DDP foi de 220 para 110. Aí, malandro, já manda de cabeça e vai rapidinho resolvendo o exercício. Beleza, meus amores? Podemos seguir? O Enem tem dessas, né? O Enem tem dessas de carregar ao máximo a conta, né? Evitar ao máximo fazer a conta, porque se você for ficar fazendo cada conta, acabou, né? O problema de você ficar fazendo contas e contas, né? É uma chance a mais de você errar ao fazer a conta, né? E principalmente perder tempo, né? Tempo. Perder tempo. Tempo é crucial na hora da prova. Muito bem. Muito bem, meus amores. Então vamos para o próximo exercício, exercício número 8. Acompanha. O projeto de instalação de painéis solares em uma residência
foi proposto o modelo a seguir. Painéis solares em série paralelo. Olha lá. Os valores VU e LU não fornecidos no modelo e a potência elétrica total do sistema são, respectivamente. Então tá, vamos analisar o que ele ligou aqui, ó. Então, painel solar, né? Painel solar é um gerador, tá? Então aqui, ó, polo positivo aqui em cima, polo positivo, polo negativo, polo positivo, polo negativo. Então é como se fossem pilhas, concorda? Ó, polo positivo, barrinha maior, polo negativo, tá? Então eu vou redesenhar o circuitinho. O que a gente tem? A gente tem isso aqui, ó. Então, ó, esse lado de cá, esse cara aqui, ó, 12 volts, 12 volts, tá? Então aqui 12 volts, 12 volts. Muito bem, aí ele fala a corrente que sai de cada gerador, tá? E aí, esse pedaço aqui, gente, esse pedaço aqui é igual ao anterior, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui um gerador aqui, outro gerador aqui, né? Mais, menos, 12 volts, 12 volts. E aqui é a mesma coisa, tá? Mais um ramo aqui, 12 volts, 12 volts. Mais, menos, 12 volts, 12 volts. Beleza, e aí, eles estão conectados. Estão conectados aqui em cima por um fio e aqui embaixo por um fio. Beleza? Tá bom. Agora é o seguinte, então o que eu tenho nesse exercício? Associação de gerador. Beleza? Mas eu já sei a associação de resistores. As características são as mesmas, tá? Então acompanha comigo. Esse lado aqui, ó. Esses dois geradores não estão um na sequência do outro, né? Polo positivo de um no polo negativo do outro. Estão em série. A mesma coisa aqui, ó. Esses dois aqui estão em série e esses dois aqui estão em série, certo? Série. Beleza? Vou lá. Vamos dar nome para os pontos para a gente não se perder, tá? Pontinho A, só o fio. Pontinho A, daqui para cá só o fio. Pontinho A, daqui para cá só o fio. Pontinho A. Aqui embaixo também mesma coisa. B, pontinho B, pontinho B, pontinho B. Tá? Então, na associação em série, lembra? Associação em série, a DDP total é a soma das DDPs. Não é? Associação em série I, o I é igual para todo mundo, então a corrente que passa por esses dois, ele deu 10 amperes, né? E a DDP total é a soma das DDPs. Então eu posso trocar esse ramo aqui por um só. Eu vou trocar por um só de quanto? Vou somar, né? 12 mais 12, 24. 24 volts. Aqui é a mesma coisa. 24 volts. Mais e menos. E aqui é a mesma coisa. 24 volts. Mais e menos. Vamos lá. E aí eu tenho, olha lá, pontinho A, aqui é A, aqui é A, e aqui é o A. Embaixo também, B, 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 I, pontinho B. Agora, esse gerador aqui de 24 não está entre os pontos A e B? Sim. Esse aqui não está entre os pontos A e B? Também. Esse também entre os pontos A e B. Estão entre os mesmos nós, né? Então, estão associados em paralelo.
esses três estão associados em paralelo. Certo? Paralelo. Gente, e qual é a característica da associação em paralelo? O U é igual para todo mundo. Certo? Então, se os três estão em paralelo, eles vão ter o mesmo ADDP. 24. Beleza, gente? Aí você vai falar: querido professor, você está trocando 3 pilhas de 24 volts por uma pilha só de 24 volts? Qual é a vantagem? Pois é, a vantagem não aparece nesse exercício, tá? A vantagem de associar gerador em paralelo não está na força eletromotriz equivalente. Está na resistência interna. Só que nesses geradores aqui não fala nada de resistência interna, então a gente está considerando ideal, tá? Então, quando eu associo geradores em paralelo, a gente só vai associar geradores idênticos. E aí, quando eu fizer a resistência interna equivalente, essa resistência equivalente interna, né, vai ser menor que a resistência de cada gerador associado. Então, a resistência equivalente sendo menor, vai ter uma corrente maior no circuito, tá? Então, a vantagem de associar em paralelo, gerador em paralelo, não está na DDP, está na resistência interna, que é menor, mas não tem nesse exercício resistência interna. Então, não vai aparecer a vantagem de se associar em paralelo. Beleza? Portanto, meus amores, qual que é o VU que ele falou aqui, ó, né? Então, o VU, que é o V, a DDP aqui, né? Total, 24 volts. Tudo bem? Tá. E aí, que mais? Ele quer a corrente total, né? Qual que é a corrente total? Olha lá. Ele fala que é 10 amperes, 10 amperes. Está em série, a corrente é a mesma, tá? Então, por aqui vai passar uma corrente de 10 amperes. Por aqui uma corrente de 10 amperes. E por aqui uma corrente de 10 amperes. Certo? Na hora que juntar todo mundo aqui, 10 mais 10 mais 10, a corrente total vai dar 30 amperes. Tudo bem? Então, qual é a corrente total? O I total aqui, que ele chamou de IU, 30 amperes. Estão comigo? Eu tenho 10 de cada ramo, na hora que junta tudo nesse fio, 30 amperes. E aí, o que mais? O VU já calculei, o IU calculei, agora a potência elétrica total. Vamos calcular potência total. Aqui, ó. Potência total. Quem é a potência total? Eu tenho o V e o I, né? Então, a potência é o I vezes U. Então, a potência total é a corrente total, que é 30, vezes a DDP equivalente, que é 24. Pronto. Potência total, 30 vezes 24, 720 watts. 720 watts de potência. Estou respondendo na ordem, né? O VU é 24, o IU é 30 e a potência é 720. 24, 30, 720. 24, 30, 720. Matou a alternativa D. Matamos o exercício. Tudo bem, meus amores? Perguntinhas? Suave na nave. E minha voz está comprometida, né? Hoje é quarta-feira. É ruim perder a voz quarta-feira, né? Por quê? Porque hoje é dia de karaokê. Muito bem. Todo dia é dia de karaokê, meus amores. Vamos lá. Seguinte, vamos continuar então. Podemos ir para o nono exercício. Exercício número 9. Vamos lá. 9. Diz assim. Em uma aula de física, um estudante apresenta aos seus colegas um circuito elétrico simples, constituído de 2 baterias. Opa, então a gente vai ter associação de gerador de novo. Uma lâmpada incandescente, como mostra a figura abaixo.
Os instrumentos de medida são ligados ao circuito de forma a registrar a diferença de potencial entre os terminais da lâmpada. Então, o voltímetro vai medir a DDP na lâmpada. E a corrente que passa pela lâmpada. Considerando que a força eletromotriz de cada bateria é 12 volts, a resistência interna. Ó, agora o gerador tem resistência interna, hein? Agora vai aparecer o efeito, né, de associar gerador em paralelo aqui, ó. A vantagem, né, de associar em paralelo. E a resistência da lâmpada 2,5. Então conclui que o amperímetro e o voltímetro vão medir. Tá bom. Então vamos lá. Primeiro passo aqui, a gente dá nome para os bois aqui para a gente poder redesenhar o circuitinho, tá? Então, ó, esse polo aqui do gerador, ele não falou nada. Eu vou supor que seja... Vamos ver, aqui é menos, né? Tá bom. Então, eu vou supor que seja o polo negativo aqui, né? E aqui o polo positivo, tá? Então tá. Esse pontinho aqui, eu vou chamar de A. Pontinho A. Segue o fio. Vem aqui. Então aqui também é pontinho A, tá? Segue o fio. Vem pra cá o fio. Aqui é o A, passa pelo amperímetro. Lembra que o amperímetro ideal é como se fosse um pedaço de fio. Vem pra cá. Vamos seguir. Conectou aqui na lâmpada. Então aqui é ponto A. Beleza? Do mesmo ponto A, vai lá pro meu voltímetro. A. Beleza. Agora vamos ver o pontinho B aqui, ó. O polo positivo chamado de B. Segue o fio. Então aqui é polo positivo também. B, segue o fio. Ponto B, B, B. A chave está fechada. Então o fio é o mesmo ponto, B. Tudo ponto B, 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 B. Aqui é pontinho B. E aqui vai B. Tá? Então tá. Então vamos redesenhar o nosso circuitinho aqui, ó. Temos o pontinho A e o pontinho B. Boto ele aqui nos extremos, tá? Tá bom. Aí o que a gente tem? A gente tem o polo A, o A é o polo negativo, né? Então tá, então eu tenho um gerador, polo negativo, polo positivo, ligado no ponto B. Em paralelo, né? Então tem no ponto A um outro gerador, polo negativo, polo positivo, pontinho B. Muito bem. O que mais que eu tenho? Ah, ele fala que os geradores, a força eletromotriz de cada gerador é 12 volts. 12 volts. 12 volts. Né? E que o gerador tem resistência interna. Vamos colocar a resistência interna aqui do gerador. Cada gerador tem resistência interna de 1 ohm. 1 ohm. 1 ohm. A resistência interna do gerador, tanto faz, tá? Colocar do lado de cá ou do lado de lá, tá? Tudo é a mesma coisa. Bom, e aí, entre os pontos A e B, eu tenho a lâmpada. Né? E a lâmpada tem uma resistência de 2,5 ohms. Beleza? Tá. O amperímetro, ele é colocado, né, no fio que a gente chamou de A, né? Então, o amperímetro estaria aqui, ó. Deixa eu mudar a cor. O amperímetro estaria aqui, ó. E o voltímetro está entre os pontos A e B, tá? Então, o voltímetro está aqui, ó, entre o ponto A e o ponto B, para medir a DDP da lâmpada. Lembra que o voltímetro é ideal. O que é o voltímetro ideal? O voltímetro ideal não passa corrente por ele, tá, gente? Então, quando a corrente vier para passar pela lâmpada, passa toda pela lâmpada, não desvia nada pelo voltímetro. O voltímetro está lá só para medir a DDP entre os pontos que ele está conectado. Ele não interfere no circuito, tá? Ele só está lá para medir a DDP da lâmpada, mas não passa corrente pelo voltímetro ideal. Toda vez que você vir o voltímetro ideal no circuito, você pode arrancar ele fora, tá? Ele só está ali para medir a DDP. Ele está ligado entre quais pontos? Está ligado entre o ponto A e o ponto B. Então o que eu podia fazer? Eu podia arrancar ele fora aqui, ó, jogar ele fora.
Ele só está lá para medir a DDP entre os pontos A e B, tá? Bom, então agora vamos redesenhar o nosso glorioso circuitinho. Né? Então o que a gente vai ter aqui? Ó? Pontinho A, pontinho B. A lâmpada continua lá, entre A e B, de resistência 2,5 ohms. Agora, eu tenho dois geradores associados em paralelo, né? Como é que eu sei que eles estão em paralelo? Né? Ó, aqui é pontinho B, segue o fio. Aqui é pontinho B também, só tem o fio, segue. Aqui é pontinho B também. Se aqui é A, segue o fio, aqui é A. Os dois geradores estão entre A e B, então eles estão associados em paralelo, tá? Como é que eu faço para resolver a associação em paralelo? Então, tem esses dois geradores aqui em paralelo. Geradores em paralelo. Paralelo. Tá. Então, o U é o mesmo, certo? O U é o mesmo. Paralelo, que caracteriza a associação em paralelo, a DDP é a mesma, tá? Então, eu vou trocar esses dois geradores entre os pontos A e B por um só equivalente. Tá. E qual é a força eletromotriz equivalente? Os dois são de 12, eu troco por um só de 12. A DDP é a mesma, 12. Então, qual é a vantagem? A vantagem está aqui agora, ó. Está na resistência interna. Como é que eu faço para associar resistores em paralelo, sendo que os resistores são iguais, né? A resistência equivalente de resistores em paralelos iguais é R dividido por N. Né? Então, qual que é a resistência equivalente aqui? Os dois são o valor de 1 ohm. Né? Quantos deles eu tenho? 2. Então, a resistência equivalente aqui vai nos dar meio. Então, eu troco os dois geradores por um só. Os dois geradores de 12 volts por um só de 12 volts. Mas o gerador equivalente tem uma resistência interna menor. E se ele tem uma resistência interna menor, ele vai lançar uma corrente maior no circuito. E essa é a vantagem. Tá? Então, volta lá, vamos conectar este gerador aqui. Ó. Então, o nosso gerador equivalente ficou assim, ó. Polo negativo, polo positivo. Ficou com 12 volts e a resistência interna de meio ohm. Beleza. Então, qual é a corrente que vai sair daí? Né? A corrente sai do polo positivo, circula o circuito aqui. Essa corrente a gente chama ela de corrente total. Então vai, aplica a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Qual que é a DDP total? 12. Qual que é a resistência total? Está em série? Soma. Né? A resistência interna do gerador equivalente, meio, mais a resistência da lâmpada, 2,5, vezes o I total. Tá? Então, esse total vai nos dar 12 dividido por 3, 4 amperes. O amperímetro. A corrente que passa pelo amperímetro não é a corrente total? Sim ou não? Né? Então, ó, vai sair uma corrente total aqui do gerador equivalente. Sai uma corrente total aqui, ó, do gerador equivalente. Vem uma corrente total aqui de 4 amperes. Passa 4 amperes pela lâmpada, 4 amperes pelo amperímetro, né? E volta lá para o gerador. Tá? Então, essa aqui é a indicação do amperímetro. Beleza, e o voltímetro? Vamos ver agora a indicação do voltímetro. Indicação do voltímetro.
voltímetro. Tá, o voltímetro mede o quê? A DDP, né? E ele tá ligado entre os pontos A e B, que é a lâmpada, tá? Ele vai medir a DDP na lâmpada, né? Então a indicação do voltímetro é a DDP na lâmpada. Eu pego a resistência da lâmpada, 2,5, e a corrente que passa pela lâmpada, 4 amperes. Então a DDP vai dar 10 volts. Beleza? Então a indicação do voltímetro, 10 volts. 4 amperes, 10 volts. Alternativa A, matou. Já era. Beleza, gente? Perguntas, dúvidas? Tudo bem? Tudo bem. Lembrando você que está nos assistindo, né, que esta revisão ela faz parte do curso extensivo, né, Física Resolve. Aí vocês, meus queridos alunos, estão se perguntando por que eu estou falando isso? Porque eu vou postar esse vídeo no YouTube, entendeu? É para o pessoal do YouTube saber que essa aula, né, ela faz parte, essa revisão, assim como a revisão de trocentas outras provas, faz parte do extensivo, né, do Física Resolve. Então, acesse fisicaresolve.com.br para ter mais informações. Que beleza. Fala, Lincoln. Quebre a quarta parede. Fale com a gente. Fale com aquele que está vendo, que você não sabe que está vendo. Com você? Com aquela pessoa que irá ver. Exato. Isso. Mete o você que está vendo. Você que está vendo. Muito bem. Muito obrigado pela dica, meu querido. Tem que romper essa quarta parede aí. As pessoas gostam de se sentir acolhidas, né, nesse mundo atual. Isso aí, meus amores. Muito obrigado. Vamos então para o último exercíciozinho desta revisão, né? Revisão esta bonitinha, né? 4 partes, né? Falando em 4, né? 4 partes. Foi mecânica, foi depois termologia, ótica e agora ondas, tá? Então, muito bem selecionados os exercícios aqui para você ter sucesso nessa prova. Olha lá. Última questão. A utilização de fusíveis em equipamentos eletrônicos é fundamental para a sua preservação. De forma simplificada, esse dispositivo é composto de terminais metálicos conectados por um fio condutor envolvido por um corpo de vidro, como ilustrado na figura A. A passagem da corrente elétrica gera calor por efeito Joule, que provoca aumento local na temperatura. Considere que são necessárias, em média, 4 amperes de corrente para a elevação de temperatura de 1 grau Celsius. As temperaturas de fusão de diferentes materiais são apresentadas a seguir. Então, qual que é a ideia, né? A ideia do fusível, assim como do disjuntor, é proteger o circuitinho elétrico, tá? O disjuntor, ele é baseado no efeito magnético da corrente. O fusível é baseado no efeito térmico da corrente, que é o efeito Joule, tá? Vai passar corrente por aqui, ó. Na hora que passa a corrente por esse material aqui, ele tem baixo ponto de fusão. Então, o que acontece? Dependendo da corrente que vai passar, ele vai aquecer e aí, se passar de um certo limite de corrente, ele funde. E aí ele interrompe o circuito, protegendo a instalação elétrica, tá? Qual é a desvantagem? A desvantagem é que uma vez que fundiu, tem que trocar, jogar esse fora e pegar um novo, tá? O disjuntor não. O disjuntor ele desarma. E ao desarmar, é só você cessar o que deu origem, né, ao excesso de corrente e armar ele de novo, tá? Muitas vezes o que deu excesso de corrente não depende de você, às vezes é um raio que caiu nas redondezas e teve uma sobrecarga de corrente elétrica pela fiação. Beleza? Então vai, seguindo. O circuito abaixo é parte de uma máquina que deve operar com uma corrente I2 de 1.500 amperes. Essa corrente I2 aqui, ó, 1.500 amperes. E 3.200. 1.200 amperes. O material adequado para o fusível F é o... Então tá bom. Então o que a gente vai fazer? O fusível tá aqui, né, gente? Beleza? Tá. Então, ó, vem uma corrente aqui, que eu vou chamar de I total. Quando chega essa corrente nesse nó A, ela se divide, né? Vem o que ele chamou de I3 para cá e vem
e 2 para lá. Certo? Bom, aí, o que a gente sabe? A primeira lei de Kirchhoff. A soma das correntes que chegam num nó é igual à soma das correntes que saem deste nó, tá? Então vamos lá. Cálculo da corrente total. Quem está chegando no nó A? No nó A está chegando a corrente que eu chamei de total. E está saindo I3 e I2. I3 e I2. Então, o I total é I3 mais I2. O I total eu vou achar. O I3 ele falou que é 1.200. E o I2 é 1.500. Então, a corrente total, que passa pelo fusível, é 2.700 amperes. Tudo bem, meus amores? Essa é a corrente total, tá? Agora eu vou dimensionar o fusível. O que ele... Vamos dimensionar aqui, ó. Dimensionamento do fusível. Então, olha só, o que ele falou para mim? Ele falou que precisa, ó, ampere, é corrente em ampere, né? E variação de temperatura, delta θ, em grau Celsius. Em média, 4 amperes para ter 1 grau Celsius de variação, tá? Então, vamos lá. Então, em média, são 4 amperes para ter 1 grau Celsius de variação, tá? Qual é a corrente que a gente tem que passando pelo fusível? 2.700 amperes. Isso vai me dar uma certa elevação de temperatura aqui, tá? Vou chamar de ΔT, vai. E aí multiplica em cruz. Então a gente tem que 4 vezes 4 vezes ΔT é 2.700. Então, a variação de temperatura, 2.700 dividido por 4, isso vai nos dar 675 graus Celsius. 675 graus Celsius, tá? Então, essa corrente aquece o fusível em 675 graus Celsius de temperatura. Beleza? Então, vamos lá. Me ajuda agora. Temperatura de fusão. O FR aqui, eu não sei muito bem a química, mas eu olho as alternativas, né? É o frâncio. Ele vai me dar a temperatura de fusão 27 graus Celsius. Então, não é. O estânio, SN aqui, estânio, 232. O zinco, 420. A prata é 960, né? Então, se eu vou ter uma elevação de temperatura de 675, eu tenho que pegar a prata. Por que o fusível de prata? Né? Porque essa corrente é a corrente de operação. A máquina vai funcionar passando essa corrente. Então, o fusível não pode fundir com essa corrente. Ele tem que fundir com uma corrente maior. Certo? Então, o que eu faço? Eu pego qual é o fusível mais próximo que suporte essa corrente, mas uma corrente acima, tá? Então, para essa corrente, ele vai fundir, vai aquecer até 675. Então, 675 de variação de temperatura, o fusível não pode fundir, tá? Por isso que eu não posso pegar o zinco, porque com 420 ele fundia. Com 675 ele não é para fundir. Então, eu vou pegar o de prata, que é o de 960, tá? Então, funcionou nessa temperatura, beleza? Se tiver um pouquinho de sobrecarga, aí vai aquecer um pouco mais e aí vai fundir, tá? Então, portanto, eu vou pegar o fusível de prata. Tá? Que é o AG. Portanto, vai nos dar a alternativa C. E aí a gente matou o exercício. Beleza, meus amores? Perguntas, dúvidas? Tudo bem? Então, a gente fez uma revisãozinha aí bacana, tá? Eu tentei
passar pelas principais partes da eletrodinâmica nesta aulinha de hoje, né? E aí a gente vê então grandes 4 tópicos, né, de incidentes na prova, tá? Vimos mecânica, vimos termologia, vimos ondulatória e agora eletrodinâmica, tá? Então, muita coisa, pode apostar, que eu falei nesses 4 dias aqui, vai cair na prova. Tudo bem? Beleza? Então, meus amores, maravilha, estamos aptos para a provinha. Eu desejo muito sucesso na provinha de vocês e, se quiser conhecer o curso Física Resolve, acesse fisicaresolve.com.br. Fechou?